Paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero assim agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus assim vos abençoe, derrame chuva de bênçãos sobre os vossos lares, sobre a vossa família. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tô aqui, chega, eu tô meio assim. Chega, eu tô assim, sabe quando você. Sabe quando alguém te faz de bobo, de trouxa? Tô me vendo assim, né? Me vendo assim arrasado com o que eu estou ouvindo, né? Deste pastor aí, Júlio César, né? Esse pastor Júlio César aí que tanta gente teve visão com ele, né? E ele sempre resistindo e dizendo que era tudo mentira e que Deus não estava falando nada daquilo, né? Tantas visões que o povo tinha com ele, só visão negativa, só visão ruim, né? Só coisa ruim com ele. E ele o tempo todo resistindo, né? Dizendo que não era Deus que estava falando. E aí, meus irmãos, aparece esse rapaz aí, que é amigo dele, que diz que era o braço direito, né, dele. As pessoas dizem que é o braço direito dele. E que tá falando tanta coisa aí dele, né? Tanta coisas assim que a gente fica assim sem querer acreditar. Em quem devemos acreditar, hein? Misericórdia. Se isso for verdade mesmo, misericórdia, né? Porque a gente ainda fica meio assim sem querer acreditar. E eu nunca tinha tido, meus irmãos, visão com esse pastor aí. E aí, uma semana antes dele ser preso, eu tive uma visão com ele. Ele passava assim como se fosse um vulto na minha frente e eu pude ver nas unhas dele pintado de vermelho. Pintado de esmalte, né? E eu interpretei aquilo ali que era a pomba-gira que estava rodeando ele, estava preparando laço para derrubar ele, e foi isso que eu interpretei. E eu até fiz um vídeo, né? Para que o vídeo chegasse até ele, para ele vigiar. A pomba-gira estava preparando laço para derrubar ele, né? Mas segundo as informações desse rapaz aí, ele já estava envolvido, né? Ele já estava envolvido com prostituição. Segundo o relato desse rapaz aí que andava com ele, né? Veja, meus irmãos, como que Deus ele nos alerta. E a gente ainda às vezes passa batido, né? Passa batido, às vezes a gente não quer acreditar. Porque, meus irmãos, a gente está aqui pela doutrina, né? Pela doutrina do Senhor Jesus. Se a pessoa está ali pregando a doutrina rígida como ela é, então não tem como a gente não se enganar com essas pessoas, né? Que a pessoa está pregando ali a doutrina rígida, né? Então a gente se engana, não tem como a gente não se enganar. E eu me enganei demais com esse pastor aí por causa da doutrina que ele pregava. Se isso for verdade mesmo, né? Que esse rapaz está falando, então eu fiquei completamente enganado por ele, né? Por causa da doutrina que ele pregava. Então veja que Deus ele tentou alertar muita gente, né? Se isso for verdade mesmo, Deus tentou alertar muita gente, Deus tentou me alertar também. Que eu via ele com as unhas todas pintadas de esmalte, né? Eu interpretei que isso seria pomba-gira, estava rodeando ele. Mas segundo esse amigo dele aí, ele já estava envolvido com prostituição, né?
Misericórdia, que falta de temor a Deus. Só que cuidado, Júlio César, cuidado para você não tirar a sua própria vida, né? Porque Judas Iscariote, ele se viu com a consciência tão pesada, mas tão pesada que ele foi lá e tirou a sua própria vida. Cuidado para você não tirar a sua própria vida. Pelas coisas que você fez aí, enganando uma multidão de gente, né? Você chegou a quase 1 milhão de inscritos. Quase 1 milhão de inscritos acreditando em você por causa da doutrina que você pregava. E agora, depois que de tudo que esse seu amigo aí está falando, como é que fica agora a sua consciência? Cuidado para você não tirar a sua própria vida igual Judas Iscariote tirou. Porque Judas Iscariote se viu com a consciência tão pesada que foi lá e tirou a sua própria vida. Cuidado, Júlio César. Cuidado. Isso aí é brincar demais com as coisas de Deus. E Deus diz na sua palavra que nada do que está oculto que não vem à luz. Tudo que está oculto vem à luz. Tudo, 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 tudo. Então para que fazer esse tipo de coisa? Para que fazer esse tipo de coisa? Glória a Deus. A gente ainda fica meio assim, será que isso é verdade mesmo? Será que isso é verdade mesmo? Por causa de quê? Por causa da doutrina que ele pregava, que era uma doutrina muito rígida, né? Por causa da doutrina. Via muitos canais aí falando mal dele, né? E eu ficava meio sem acreditar, porque a pessoa ali pregando a doutrina rígida, né? Muito rígida. Só os canais que falaram alguma coisa com certeza sabia de alguma coisa, né? Só pode ser. Com certeza tinha alguma informação. Eu, como não tinha informação nenhuma, né? Fiquei o tempo todo ali acreditando por causa da doutrina, né? Glória a Deus. Como que está difícil, né? As pessoas aqui no Brasil estão perdendo mesmo o temor de Deus para fazer esse tipo de coisa. Glória a Deus. E aí foram muitas pessoas, né, que teve visão com ele. Eu nunca tinha tido visão com o pastor. A última visão que eu tive foi essa, né? E ainda fiquei duvidoso, né? Foi a única visão que eu tive. Era Deus me alertando a respeito dele, né? Com essa visão aí que ele tá com as unhas pintadas de esmalte. Glória a Deus. Mas meus irmãos, Deus ele vai desmascarar muitos, né? Deus vai desmascarar muitos. Deus não vai deixar o seu povo enganado, não. Ele mesmo diz na sua palavra, né? Que nada que está oculto que não venha à luz. Tudo que está em oculto vai vir à luz, disse Jesus. Então eu creio que Deus vai desmascarar ainda muitos. Porque, meus irmãos, é complicado, viu? É complicado um pastor pregar uma doutrina assim tão rígida e agora a gente começar a ouvir coisa desse tipo aí, né? De que o pastor usa droga, que o pastor está envolvido com prostituição. A gente fica meio assim sem querer ainda acreditar. Misericórdia, misericórdia. Misericórdia, né? A gente vira ali entregando aquelas marmitex para os pessoal, para aqueles mendigos ali da Cracolândia, né? Então o que ele fazia assim era algo que chamava, não tinha como você não se enganar.
Não tinha como, né? Eu ainda espero que tudo isso seja mentira, né? Que esse rapaz está falando. Mas me parece que não, né? Estou aqui na torcida que seja mentira essas coisas. Mas pela firmeza dos vídeos que ele está gravando aí, me parece que é verdade mesmo, né? Misericórdia. Feliz é o homem e a mulher que tem o temor de Deus. Meus irmãos, eu sou muito assim, muito, como é que eu posso dizer, sou muito inocente assim para poder cair, né? Por causa da minha transformação, por causa da mudança que eu tive no Evangelho. Eu tive uma transformação muito grande, uma libertação muito rápida eu tive. E Deus pôs o seu temor dentro de mim de uma tal maneira que às vezes eu fico achando que muitos, né, muitos cristãos é assim como eu, né? Esse é o problema de eu me enganar tanto, né? De eu me enganar tanto com as pessoas que estão no Evangelho. Porque aquilo que eu sou, eu às vezes acabo achando que a pessoa é igual a mim. E aí é onde eu caio, né? Acabo caindo. Mas aí a gente. Eu já, isso aí é pra mim ficar na vigilância e saber que todo mundo não é um só, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo ele andava ali com os 12 apóstolos. E a Bíblia diz que Jesus não confiava neles, porque ele conhecia o coração de cada um deles. E aí às vezes a gente não coloca essas coisas em prática e a gente às vezes acaba passando batido, né? Às vezes a gente não tá ali para não tá dando muito ouvido a uma palavra assim, né? E aí a gente acaba passando batido, né? Mas a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, ela não volta atrás. É isso que a gente tem que pôr em prática e acreditar cada vez mais, né? Isso, meus irmãos, é o que me faz me sustentar no Evangelho cada vez mais. Porque um escândalo desse aí era pra gente ficar escandalizado a ponto de dizer eu não vou ser mais crente, porque que escândalo é esse? Mas quando a gente vê a palavra do Senhor Jesus, como que ela é fiel, né? Aí é motivo da gente se ficar mais firme ainda, se firmar cada vez mais. Quando a gente vê a palavra de Deus assim se cumprindo, né? É motivo da gente se firmar cada vez mais. Glória a Deus. E muitos não pensam assim, né? Muitos não olham para esse lado. Com escândalo assim, a pessoa quer voltar para trás. Muitos voltam para trás. Muitos, muitos. Não, seria motivo de você dizer agora que eu vou me firmar, porque a palavra de Deus, eu estou vendo que ela é fiel, porque se cumpriu, né? Olha aí o que é que Jesus diz na sua palavra. Que andava com os 12, mas não confiava nos 12, porque conhecia o coração de cada um deles. É motivo da pessoa se firmar cada vez mais, por causa da palavra. Você não deve olhar para o escândalo e querer voltar para trás, mas você deve olhar para a palavra e ver que a palavra ela é fiel e verdadeira, que se cumpre a cada dia. Tem pessoa que volta para trás. Eu lembro que no ano de 98 houve um escândalo aí com o filho do missionário Davi Miranda, onde ele se envolveu aí com adultério. E eu lembro que muita gente voltou para trás. Isso é algo muito errado que a pessoa faz.
Você está firme em Jesus, você não está firme no homem. Você tem que olhar para frente e saber que Jesus, Ele é. Glória a Deus. Olhar para Ele e saber que Ele é o nosso alvo, né? Nosso alvo. Ele é o nosso, glória a Deus, o nosso alvo. E a gente tem que olhar somente para Ele. E o consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Você não deve ficar abatido e a ponto de querer voltar para trás por causa desses escândalos, né? Por causa desses escândalos. Quem comete tal escândalo, ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Você então deve ficar firme cada vez mais, não vir deixar se abater e querer voltar para trás por causa de escândalo. Glória a Deus. Essas pessoas, elas vão prestar conta diante de Deus, quem comete tal escândalo. E estou aqui torcendo para que isso não seja verdade, né? Tudo que eu estou ouvindo aí. Mas me parece, meus irmãos, que é muito difícil que não seja verdade, né? Foram muitas as visões que as pessoas tiveram, era Deus alertando. E por último, Deus me alertou, né? Que eu tivesse em vigilância, né? Que eu estivesse em vigilância. Glória a Deus. Então fica esse vídeo aí para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like. Ative o sininho das notificações e não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.